Olha, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Sair do zero e chegar aos primeiros 10 mil reais muda mais a sua vida do que você imagina. Muita gente acha que é pouco, que não é nada demais, que não dá para fazer nada com isso. Mas para quem vem de uma família simples, para quem nunca viu 5 dígitos parados na conta, 10 mil reais representam poder, representam disciplina, representam transformação. Agora me responde aqui nos comentários, com toda sinceridade, em qual marco você está hoje? 0, 10 mil, 50 mil ou 100 mil? Eu quero saber exatamente onde você está nessa escada, porque a partir de hoje a sua visão sobre dinheiro pode mudar completamente. Presta atenção no que eu vou te mostrar, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando duro e nunca entende isso. Elas crescem financeiramente em linha reta. Trabalham, guardam um pouco, gastam, guardam de novo. É sempre um esforço enorme para um avanço pequeno. Só que existe um momento da jornada em que o jogo vira. E quando vira, parece até mágica. Mas não é mágica. É matemática. Imagine 2 jornadas. Na primeira, você cresce de forma linear. Todo mês você coloca R$ 500 na sua conta de investimentos. Seu patrimônio vai subindo devagar, quase arrastado. É um crescimento previsível, constante, mas lento. Agora imagine uma segunda jornada. Você faz exatamente a mesma coisa, coloca os mesmos R$ 500 todo mês. Só que existe um outro componente empurrando seu patrimônio para cima. Seus rendimentos começam a gerar novos rendimentos. O dinheiro começa a trabalhar para você. No começo, as 2 jornadas parecem praticamente iguais. Você olha o gráfico e quase não vê diferença. Só que passa o tempo. E o tempo é o fator exponencial da equação. De repente, a curva que era reta começa a se inclinar. Depois ela dispara. E é exatamente por isso que os marcos são tão importantes. De 0 para 10 mil é difícil. Muito difícil. De 10 para 50 ainda exige esforço. De 50 para 100 já começa a ficar interessante. E de 100 mil para 1 milhão é outro jogo completamente diferente. Vamos usar um exemplo simples. Imagine que você começa com R$ 500. Exatamente o valor que eu comecei. E vamos considerar uma rentabilidade média de 10% ao ano, algo em torno de 0,8% ao mês. Não é promessa, é apenas uma simulação didática. No início, o crescimento é modesto. Você quase não sente os juros. E isso é normal, porque você ainda não tem tempo acumulado nem um patrimônio grande o suficiente para os juros fazerem diferença real. Nessa fase, praticamente tudo depende dos seus aportes. Do quanto você consegue economizar. Do quanto você consegue investir. Considerando esse cenário, você levaria cerca de 10 anos para sair do zero e chegar aos primeiros R$ 100 mil. 10 anos. Parece muito tempo, e é mesmo. Essa é a fase mais difícil da jornada. É aqui que a maioria desiste. É aqui que a paciência é o seu maior ativo. Mas agora vem a parte que quase ninguém entende. Depois que você chega aos 100 mil, você não leva mais 10 anos para dobrar o patrimônio. Você leva aproximadamente 5 anos para ir de 100 para 200 mil metade do tempo. Percebe o que está acontecendo? O mesmo esforço, mas o tempo começa a jogar a seu favor. De 200 para 300 mil, o tempo cai ainda mais. De 300 para 400, menos ainda. De 400 para 500, menos de 2 anos. E quando você olha para trás, percebe que o segundo meio milhão vem muito mais rápido que o primeiro. Isso é o poder dos juros compostos. É a famosa bola de neve. No começo, você empurra. Depois, ela começa a rolar sozinha. E quanto maior ela fica, mais difícil é parar. Agora faz o seguinte exercício mental. Imagine que você não investe. Você simplesmente guarda R$ 500 por mês em casa, sem rendimento nenhum. Em 20 anos, você teria cerca de 120 mil reais. Para chegar a 500 mil, levaria mais de 80 anos. Para 1 milhão, mais de 160 anos. Percebe a diferença brutal entre crescimento linear e crescimento composto? Uma vida inteira de esforço pode ser encurtada drasticamente quando você entende como o dinheiro funciona. Mas eu sei o que você está pensando agora. Como chegar nos primeiros 100 mil o mais rápido possível? Como acelerar essa primeira fase, que é a mais difícil? Eu vou te falar uma coisa que talvez você não espere. Não foque nos 100 mil agora. Foque nos primeiros 10 mil. Porque estabelecer uma meta muito alta logo no início pode te paralisar. Pode parecer distante demais. E quando algo parece impossível, você nem começa. Os primeiros 10 mil não são apenas sobre dinheiro. São sobre mentalidade. São sobre provar para você mesmo que é capaz de sair do zero e construir algo concreto.
Esses primeiros 10 mil são feitos quase exclusivamente com aportes. É esforço. É disciplina. É dizer não para gastos desnecessários. É abrir mão de conforto imediato para construir liberdade futura. E quando você chega lá, algo muda dentro de você. Você olha para aquele valor e pensa: eu nunca tive tudo isso parado na conta. Isso não foi fácil. Eu não vou desperdiçar. É aí que nasce a mentalidade de investidor. Você passa a respeitar o dinheiro. Passa a enxergar cada real como um soldado trabalhando para você. E mais importante, você começa a acreditar que é capaz. Sem essa primeira prova, você não chega aos 100 mil. Sem disciplina nos 10, não existe disciplina nos 100. E existe outro ponto importante. Esses primeiros 10 mil criam hábito. Você aprende a investir. Aprende a acompanhar seus investimentos. Aprende a lidar com oscilações. Aprende a não se desesperar. O juro ainda é pequeno nessa fase, mas não tem problema. A bola de neve está apenas começando a se formar. Quando você alcança esse marco, as chances de se tornar milionário aumentam drasticamente, desde que você continue disciplinado. Porque você já venceu a parte mais difícil, sair do zero. Depois dos 10 mil, o próximo objetivo natural é 50 mil. E aqui ainda existe muito peso dos aportes. Se você puder acelerar, acelere. Vender algo que não faz mais sentido, quitar algo que só gera custo, reorganizar sua vida financeira. Tudo isso pode ajudar a dar um salto. Mas diferente da fase inicial, aqui você já precisa começar a prestar mais atenção na qualidade dos seus investimentos. Porque qualquer melhoria na rentabilidade começa a fazer diferença real. Muita gente se acomoda quando a renda fixa está pagando bem. Mas juros altos não duram para sempre. E se você não aprende a montar uma carteira equilibrada, diversificada, preparada para diferentes cenários, você pode perder velocidade quando o cenário mudar. Chegar aos 50 mil já é um feito enorme. Você começa a sentir que o dinheiro trabalha um pouco por você. Mas ainda não é o ponto de virada definitivo. O ponto de virada real acontece nos 100 mil. E é exatamente sobre essa transição, de 50 para 100 mil, e como transformar rentabilidade em aceleração real de patrimônio, que eu vou te mostrar na continuação. Quando você chega aos 50 mil reais investidos, algo começa a mudar de forma mais clara. Até aqui, os aportes ainda são muito importantes. Você ainda está empurrando a bola de neve com força. Mas agora ela já tem peso. Agora qualquer inclinação faz diferença. Vamos imaginar uma situação simples. Você tem 50 mil investidos e consegue uma rentabilidade média de 15% ao ano. Não estou falando de promessa milagrosa, estou falando de estratégia, estudo, diversificação, boas decisões ao longo do tempo. 15% ao ano transformam 50 mil em 57.500 em 12 meses. São R$ 7.500 de crescimento sem você colocar um único centavo a mais. Agora pensa comigo. R$ 7.500 é praticamente o que muita gente leva meses para juntar. E o seu dinheiro fez isso em silêncio, trabalhando para você. Se você conseguir manter algo próximo disso, mesmo que oscile, mesmo que não seja linear, em aproximadamente 3 anos e alguns meses você pode transformar 50 mil em 100 mil apenas com rentabilidade, mesmo sem considerar novos aportes. Quando você soma aportes mais rentabilidade, o processo acelera ainda mais. É aqui que muita gente finalmente entende que investir bem é mais poderoso do que simplesmente investir muito. Claro que aportar é essencial. Mas quando o patrimônio começa a ganhar volume, cada ponto percentual a mais de rentabilidade representa milhares de reais. Chegar aos 100 mil é o grande divisor de águas. Não porque você ficou rico, não porque pode parar de trabalhar, mas porque agora o jogo muda completamente. No 100 mil, você começa a sentir os juros compostos de verdade. Uma rentabilidade de 10% ao ano já representa 10 mil reais. 15% representam 15 mil, 20% representam 20 mil. Percebe a diferença? Agora o seu patrimônio começa a gerar valores que antes você levava meses para conquistar com trabalho ativo. É o momento em que você olha para sua carteira e sente que não está mais sozinho. Seu dinheiro está trabalhando ao seu lado. E a partir daqui, o tempo começa a encolher. De 100 para 200 mil, o caminho é muito mais rápido do que foi sair do 0 para 100. De 200 para 300, mais rápido ainda. A curva deixa de ser reta e passa a ser claramente exponencial. É como se durante anos você estivesse empurrando um carro morro acima. De repente, você passa do topo e começa a descer. Agora o próprio peso do carro ajuda no movimento. Isso não significa que não haverá oscilações. Não significa que o mercado não vai cair. Não significa que você não vai enfrentar momentos difíceis. Mas a estrutura já está construída. A base já existe. A disciplina já foi criada.
A mentalidade já foi moldada. E aqui está um ponto fundamental. Depois dos 100 mil, a rentabilidade passa a ser mais importante do que o aporte. Claro que continuar investindo acelera tudo. Mas o impacto percentual de boas decisões se torna muito mais relevante. Se você mantém consistência, reinveste dividendos, não interrompe o processo, evita decisões emocionais e pensa no longo prazo, o primeiro milhão deixa de ser um sonho distante e passa a ser uma consequência matemática. Percebe como tudo começa nos primeiros 10 mil? Sem aquele primeiro degrau, não existe 50 mil. Sem 50 mil, não existe 100 mil. Sem 100 mil, não existe aceleração real. A maioria das pessoas nunca chega nesse ponto porque desiste na fase mais lenta. Elas olham para o crescimento modesto do início e acham que não vale a pena. Mas é justamente nessa fase que a transformação acontece. O primeiro 100 mil é o mais difícil. O segundo vem mais rápido. O terceiro parece inevitável. E quando você menos espera, o patrimônio cresce de forma que antes parecia impossível. Você não precisa ser um gênio. Não precisa acompanhar notícia o dia inteiro. Não precisa acertar o melhor ativo do ano. O que você precisa é constância, estratégia e tempo. Tempo é o ingrediente que ninguém respeita no começo. Mas é ele que multiplica tudo depois. E deixa eu te falar algo muito importante. Depois que você passa dos 100 mil, cada novo marco se torna mais leve. 120, 150, 200, 300. A sensação muda. O medo diminui. A confiança aumenta. Você começa a enxergar o futuro com mais segurança. Não é sobre ostentação. Não é sobre impressionar ninguém. É sobre liberdade. É sobre poder dizer não para situações que não fazem sentido. É sobre ter tranquilidade para cuidar da sua família. É sobre não viver refém de salário. O dinheiro passa a ser ferramenta, não preocupação. E tudo começa com uma decisão simples. Começar. Mesmo que seja com R$ 500. Mesmo que seja com menos. Mesmo que pareça pouco. Porque no início não é sobre tamanho. É sobre direção. Se você entender profundamente o que eu expliquei aqui, você nunca mais vai olhar para seus investimentos da mesma forma. Você vai parar de buscar atalhos e começar a respeitar o processo. Vai parar de comparar seu começo com o meio de alguém e focar na sua própria escada. 0 para 10 mil, 10 para 50. 50 para 100. 100 para 200. 200 para 500. 500 para 1 milhão. Degrau por degrau. E quando você perceber, aquele sonho que parecia distante vai estar muito mais próximo do que você imaginava. Não por sorte. Não por milagre. Mas porque você entendeu como o jogo funciona e decidiu jogar a longo prazo. Agora a pergunta final é simples. Você vai continuar assistindo a vida passar ou vai começar hoje a construir a sua própria bola de neve?